Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos falar sobre o constrangedor relato bíblico da nudez de Noé. Segundo o relato bíblico, Noé, depois do dilúvio, ainda viveu mais 350 anos, fazendo um total de mais de 900 anos de vida. Pois, segundo o relato, antes do dilúvio, quando ele estava construindo a arca, Noé tinha 600 anos de idade. Então, se, segundo o relato bíblico, ele viveu mais 350 anos, Noé viveu por mais de 900 anos. E, segundo essa lenda bíblica, depois do famigerado dilúvio, aconteceu algo ou um incidente constrangedor com Noé. Se você pegar aí a Bíblia que você tem na sua casa e abrir no livro bíblico de Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 e 21, você vai observar um acontecimento muito estranho, muito constrangedor. Segundo o relato, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Noé, ele resolveu plantar um vinhedo e começou a beber do vinho. Ele colheu as uvas e fez lá um vinho e começou a beber desse vinho. E segundo o relato, ele ficou embriagado. Ele ficou tão embriagado que ele caiu na sua tenda e ele ficou nu. O relato diz que se descobriu a nudez de Noé. Na continuação do relato, se você observar aí na sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 9, agora no versículo 22 até o 27, você vai acompanhar o desfecho dessa história. Enquanto Noé dormia ali na tenda, nu, Cã e talvez o seu filho Canaã, o relato ali é meio confuso, eles ficaram envolvidos em alguma espécie de desrespeito para com Noé. Olha aí na sua Bíblia. Vamos ler juntos esse relato para que você tire suas próprias conclusões. Diz assim, Cã, pai de Canaã, viu ou descobriu a nudez de seu pai e contou isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Sem e Jafé pegaram então uma capa, puseram sobre os ombros e entraram andando de costas. Assim, eles cobriram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou do seu vinho e soube que seu filho mais novo tinha descobrido a nudez dele, ele ficou enfurecido. Segundo o relato, ele lançou uma maldição. Só que o relato fala que ele lançou uma maldição no filho de Cã, que seria Canaã. Ele, segundo o relato, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz assim: maldito seja Canaã, torne-se ele menor entre os escravos de seus irmãos. E acrescentou: louvado seja o Deus de Sem, e torne-se Canaã escravo de Sem. Conceda Deus amplo território a Jafé, e resida ele nas tendas de Sem. Torne-se Canaã escravo dele também. Em geral, entende-se que Cã é aqui o filho mais moço de Noé. Todavia, na Bíblia, a expressão às vezes se refere ao neto, que no caso era Canaã, filho de Cã. Mas qualquer que tenha sido a situação, a questão é que Cã, ou Canaã, talvez ele também estava envolvido na situação, ou Cã e Canaã, eles chegaram na tenda e viram a nudez de seu pai. Conforme a expressão bíblica, eles descobriram a nudez de seu pai. E ainda foram lá contar para os outros irmãos, que era Sem e Jafé. Aí os outros irmãos ficaram assustados com aquilo, foram lá
e levaram uma capa, né, conforme você viu aí no relato, vieram de costas, né, viraram o rosto e cobriram lá o pai que estava nu, né? E conforme o relato deixa bem claro, Noé, ao acordar e ficar sabendo de toda essa situação, ele ficou enfurecido, né? Ele ficou muito revoltado e ele lançou uma maldição sobre Canaã, que era o filho de Cã, né? No caso, era o seu neto. Ele deixa bem claro nessa maldição, né? Noé fala claramente que Canaã seria escravo dos outros irmãos. Talvez se referindo à descendência, né? Que a descendência de Canaã, os povos que iam descender de Canaã seriam escravos, né, dos povos que descenderiam de Sem e de Jafé. Existem duas expressões nesse relato que têm causado muita dúvida e têm causado, assim, muita polêmica sobre esse assunto. A primeira expressão é a expressão descobriu a nudez. Essa expressão descobriu a nudez é usualmente colocada na Bíblia para se referir a um ato sexual. Se você abrir sua Bíblia em Levítico, capítulo 20, versículo 17 a 21, por exemplo, se você abrir nesse trecho, você vai observar ali esse termo descobrir a nudez sendo usado como um símbolo de prática sexual. Ali fala claramente, se o marido descobrir a nudez de sua esposa, se referindo a práticas de ato sexual. Portanto, quando lemos que Cã ou Canaã, ou talvez os dois, sabe-se lá, quando diz que eles descobriram a nudez de Noé, isso pode indicar não o simples ato de ver o pai sem roupa, ou zombar dele por estar ali naquele estado, embriagado, desmaiado ali, nu, né? Talvez, né, essa expressão descobrir a nudez possa indicar algo mais grave do que simplesmente ver o pai sem roupa ou o pai embriagado ali, desmaiado no chão. E a reação enfurecida de Noé ao saber do que aconteceu, amaldiçoando o seu filho Cã, seu neto Canaã e a sua descendência, realmente dá a entender que aconteceu algo bem mais grave. Talvez algum ato sexual tenha sido cometido contra Noé, enquanto ele estava ali embriagado. Uma outra expressão que causa muita polêmica nesse relato é a maldição que Noé lança sobre Canaã e sua descendência. No relato, ele fala claramente que eles seriam escravos dos outros filhos de Noé, ou dos descendentes dos outros filhos de Noé, no caso, Sem e Jafé. E muitos religiosos interpretam isso, né, dizendo que realmente ali foi lançada uma maldição sobre os descendentes de Canaã. E segundo muitos religiosos, esses descendentes de Canaã, eles migraram para a África. Então seriam a raça negra. E por causa dessa maldição é que os negros foram escravizados de maneira tão cruel. Um acontecimento recente, que inclusive foi no nosso país, ilustra bem essa questão. Em 2011, em uma defesa apresentada ao Supremo Tribunal Federal, após ser acusado de discriminação, o deputado federal Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, afirmou que a Bíblia e a história mostram que os africanos foram alvos de uma maldição de Noé por conta do primeiro caso de homossexualismo da humanidade. Inclusive, foi a dita maldição de Cã que respaldou
em 1455, a promulgação da famigerada bula papal Romanus Pontifices, que fala sobre a escravização e a exploração da África pelo Reino de Portugal. Assim, nós observamos que a Igreja Católica fez uso desse relato para dar respaldo à exploração da África pelo Reino de Portugal. Essa famigerada bula papal de 1455 dava todo o respaldo ao Reino de Portugal para escravizar os povos da África. Além disso, essa dita maldição, ela não permite, em algumas congregações, que homens negros sejam ordenados clérigos. Polêmicas à parte, a questão é que essa lenda, né, esse dito relato que está na Bíblia, que para mim não passa de uma lenda, conforme eu já falei várias vezes aqui nos meus vídeos, os relatos bíblicos, em sua grande maioria, são mitos e lendas. Então, essa que para mim é uma lenda, né, se as pessoas estão interpretando os fatos da maneira correta ou não, se é correto interpretar essa maldição como sendo para os negros ou não, né, se é correto interpretar a expressão descobrir a nudez como um ato sexual que os filhos de Noé cometeram contra Noé, né, se devemos entender assim ou não, a questão é que, de justificativas para a exploração dos povos africanos, até a intolerância para com os homossexuais, esse relato, né, tão nebuloso tem sido base para a intolerância e para atos de violência, né, e para atos de escravidão. As pessoas interpretam esse relato, essa lenda bíblica, tiram suas conclusões, né? Muitos dizem que houve um relacionamento homossexual entre Noé e Cã, e que isso já indica que o relacionamento homossexual ele é algo errado, né? Porque já começou errado, e que esse relacionamento homossexual é que desencadeou a maldição sobre os negros, conforme muitos religiosos afirmam. Então, diante dessa passagem bíblica, nós observamos que muitos religiosos colocaram uma conotação racial para o castigo oferecido por Deus aos descendentes de Canaã. E também colocaram aí uma conotação, né, de intolerância para com os homossexuais. Mas, na realidade, a única maldição que verdadeiramente caiu sobre os africanos e sobre os homossexuais foi o resultado da ignorância e dos delírios de poder e de dominação do mundo, né, iniciados pela religião. Essa sim foi a maior maldição que recaiu sobre os negros e sobre os homossexuais. A ignorância religiosa e a sua ânsia de poder e de dominação. E você, religioso, que está me vendo aí, o que você acha desse relato? A que conclusões você chega diante desse relato? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Diga o que você acha sobre esse assunto. E, além disso, não se esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo. E estoure esse like de joinhas aí para nós. Isso é muito importante. Além disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Eu já observei no analítico que a maioria das pessoas que assistem os vídeos do nosso canal não são inscritos. Então se inscreva. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Tá vendo? Esse aqui, ó, no cantinho. Então, clica nele e se inscreve em nosso canal. E além de se inscrever, acione o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir meu livro.
Meu livro é vendido nos principais sites de venda online do Brasil, como a Levaria Cultura, a Amazon Submarino, né? E até no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente no meu site, www.deuseshomens.com.br. Se você desejar assistir os outros vídeos do nosso canal, eu, como sempre, vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos que nós já fizemos. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.